O Salazar trouxe notícias exclusivas. Vocês estão sabendo, rapaziada? Vocês já ouviram falar por aí que Memphis Depay estaria causando um certo desconforto dentro do Corinthians, dentro de alguns setores do Corinthians? Vocês querem saber o que o Memphis Depay está causando? Fica até o final do vídeo para você não perder uma exclusividade. Você não pode ficar de fora. Deixa o like se gostar, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola no Corinthians. Bora pra notícia. O Corinthians trouxe, além do impacto midiático, o retorno do time a uma rotina que não acontecia desde 2019, a dos títulos. Campeão paulista em cima do Palmeiras, da Copa do Brasil em pleno Maracanã e da Supercopa Rei em cima do poderoso Flamengo, a chegada do holandês devolveu o protagonismo ao time do povo. Porém, juntamente a esse protagonismo, o craque trouxe também algumas polêmicas na mala. A primeira foi a tomada da camisa 10 de Garro, que era até então o craque do time. O movimento gerou desconforto com o argentino e motivou até a criação de uma peça publicitária para divulgar a mudança. Há também a demissão de Ramon Dias em abril de 2025, ocorrida um dia depois do holandês criticar publicamente o desempenho do time na derrota para o Fluminense pelo Brasileirão. I'm used to having balls in between the lines at the right speed, my right feet. So that's different, but you know, if that's what the team asks or the coach asks, I'm willing to do it. But yeah. Obviously, that means that we're missing quality in front. Por fim, o impacto financeiro. Contratado em setembro de 2024, Memphis estabeleceu como moradia a suíte presidencial de um hotel de luxo, bancada pelo Timão. Eu lembro dessa entrevista do Memphis Depay, rebentou com o treinador Ramon Dias. Rebentou, rapaziada. Foi nessa que o Ramon Dias caiu, mas falou um monte de treinamento, de preparação física. Quem lembra dessa aí? Comenta aí, rapaziada. As regalias, atreladas ao alto salário do jogador, acarretaram numa dívida de 42 milhões de reais, valor considerado fora da realidade para a atual situação financeira do clube. Bom, o Thiago Salazar está aqui na bancada e tem informações exclusivas sobre o atacante Memphis. O que você apurou, Salazar? É isso, Michele. Nas últimas semanas, a nossa reportagem recebeu alguns relatos sobre o comportamento do Memphis Depay dentro do Corinthians, ali no dia a dia do Corinthians. Nós colhemos, não foi nenhum nem dois, foram alguns relatos de pessoas que, claro, preferem manter o anonimato, mas o que eu posso passar para vocês é que são pessoas de departamentos diferentes de dentro do Corinthians, do convívio ali, do CT e do futebol do Corinthians, que de alguma maneira se relacionam com o Memphis Depay e um relacionamento profissional. E esses relatos, eles têm uma semelhança. A semelhança, Alex e Michele, é de que Memphis Depay gera incômodo e até irritação em muitas pessoas no dia a dia do Corinthians vou até usar uma aspa que eu ouvi de algumas dessas pessoas, por se meter demais. Se mete em tudo. Foi o que eu mais ouvi. Eu fui tentar entender o que é isso. Se mete no quê? Bom, o Memphis Depay tenta, de alguma maneira, participar de contratações do Corinthians, de indicações do Corinthians, já fez apontamentos e reclamações sobre a área médica, sobre a preparação física, sobre logística e programação do elenco do Corinthians, já teve alguns entreveros com alguns jogadores, principalmente com algumas questões relacionadas a ele e às amizades dele, já tentou colocar gente dentro do vestiário que os jogadores não concordaram, e acaba, politicamente, por exemplo, o relacionamento dele com Pedro Silveira, que foi o responsável por fazer o contrato dele e atualmente está respondendo, tendo que prestar esclarecimentos nos órgãos fiscalizadores, justamente por causa desse contrato. Invariavelmente ele tentou de alguma maneira colocar de volta o Pedro Silveira na direção do Corinthians. Enfim, o entendimento de pessoas de áreas diferentes do Corinthians que convivem com o Memphis Depay é de que ele se mete demais, de que vai muito além
do que ele deveria fazer como jogador de futebol. E que isso gera ainda mais incômodo pelo fato dele estar jogando pouco, resolvendo pouco dentro de campo e falando muito fora dele. Vai perdendo a moral. Exato, é só importante destacar alguns contrapontos. O primeiro deles, nós procuramos o Corinthians e o próprio staff do Memphis Depay. O staff do Memphis Depay respondeu à nossa reportagem que preferia não se manifestar sobre isso, o Corinthians da mesma maneira. E eu também escutei um relato, que é uma exceção, mas a gente tem que passar aqui, de uma pessoa de um setor do Corinthians de que confirmou para mim, é verdade. Ele também já tentou interferir aqui no meu departamento, no nosso departamento, só que eu achei bom. Mas que levou bem. departamento? Esse funcionário, por exemplo, falou assim, eu entendi a interferência dele como um toque de alguém que está querendo melhorar isso daqui, e a gente até passou a testar essa sugestão dele. Então teve quem interpretou bem essa intromissão do Memphis Depay, mas a maioria, disparado por todos os relatos que nós recebemos, são de reclamação, são de irritação, reclamação incômoda de que, olha, se mete demais e joga pouco. Mas é por parte dos jogadores? Tem também insatisfação de jogador com isso, mas é mais relacionado às outras áreas do Corinthians, porque você acaba se envolvendo com a área de logística, médica, direção, de conselho, enfim, tudo isso. Agora, o ambiente entre os jogadores é importante, né? Seria talvez um dos principais, porque o dia a dia e o que entra em campo é o time. Se o time tiver com ele, mesmo com tudo isso, é uma coisa. Agora, se tiver elenco rachado por conta dele, é uma outra coisa. A informação que eu tenho é que não tem elenco rachado, existe às vezes um incômodo ou outro, mas como eu disse, apesar de um jogador ou outro, a maior parte das reclamações, elas vieram de funcionários do Corinthians, de departamentos diferentes, e basicamente o resumo, a manchete é: o Memphis se mete demais, acha que entende de tudo, dá pitaco demais e tinha que estar jogando bola. Agora, esse outro departamento que você disse que ele se mete. Então, vamos lá. O departamento médico, ele deve se meter, ou de repente, parte de fisioterapia, exercício físico, porque ele vê o que é feito na Holanda, de repente... Indicou jogador, contratação. Ficou de ovo virado. Eu soube que ele ficou incomodado com o fato do Labiat estar recebendo poucos minutos do Dorival Júnior. O jogador que ele indicou. Porque é um jogador que ele indicou, é amigo dele, aí traz, aí não põe pra jogar, aí acha ruim. Você acha que na queda do Dorival Júnior ele também teve participação? Foram vários fatores, claro, mas que o Memphis já não tinha uma relação 100% harmoniosa com o Dorival, já não tinha mesmo. E vale lembrar como o Memphis Depay também interferiu e foi importante na demissão do Ramon Dias, né? Dele e do irmão, porque ele fez uma declaração dizendo que a preparação física, não é? Que deixava a desejar. E recentemente ele já fez outros questionamentos e outras declarações, dando a entender que queria que aquele preparador físico voltasse ao Corinthians. Você percebe? É isso que as pessoas relatam. Cara, ele tem demais. A chave do Corinthians. Exato. Agora, tudo isso não vai acabar daqui a 2 meses? Porque pelo que a gente ouve até agora, de que a tendência, até pela dívida, pela falta de dinheiro do clube, que teria que fazer um contrato bem diferente, caso ele quisesse ficar, ele teria que aceitar uma redução gigantesca. Isso tudo aí que você está falando pode acabar em 2 meses e passar tudo só para a página da história. Né? O que eu posso falar é que tem muita gente no CT que não quer que renove de jeito nenhum, que não aguenta mais o Memphis Depay. Mas o Fernando Diniz hoje é o técnico e ontem ele pediu a renovação desse contrato. Claro, ele quer um bom na coletiva também ele não ia falar outra coisa, né? Só faltava ele na coletiva de apresentação falar, o Memphis Depay, não sei. Ele tem que falar bem do cara que tá ali. A informação que eu tenho, isso foi passado pela diretoria, já tinha dado essa informação aqui, se não vier uma empresa que tope bancar o que custa o Memphis Depay, e amanhã, lembrando que o Memphis Depay vai ser julgado por aquela questão do celular. Vocês lembram que ele pegou o celular no banco de reservas, começou a teclar lá com alguém? De 1 a 6 jogos. Vai pegar? Não, a punição, se ele for punido, se ele for condenado, se ele for condenado, é de 1 a 6 jogos. Ele deve voltar, há uma certa esperança dele voltar no final de abril. Ele está no período de transição da lesão, talvez volte a ficar à disposição no final de abril, tem que ver se não vai ter que cumprir suspensão e tudo mais, mas convenhamos, em maio sai a convocação. Se ele for à Copa do Mundo, quantos jogos ele ainda tem para fazer pelo Corinthians? Uns 10, 12. E vai pôr o pé nesses jogos? Ô Alex Miller. Difícil. Você, se fosse o presidente do Corinthians, renovaria ou não com o Memphis Depay, tendo em vista que o Corinthians já deve para ele 42 milhões de reais? Eu iria tentar a renovação por um simples motivo. Tecnicamente, o elenco do Corinthians carece de valores, de bons jogadores. E o Memphis Depay, queiram ou não, gostem ou não, tenham simpatia ou não, lá dentro, lá fora, não interessa. Tecnicamente, ele é um dos melhores jogadores do Corinthians, se não for o melhor.
Então você tem ali o jogador já fazendo parte do seu grupo e se ele se adequasse a tudo isso, se ele aceitar, por exemplo, essa conversa de que pode reduzir, pode aceitar parcelar a dívida que já existe por 200 anos, se ele for um corintiano de verdade, né, que vista a segunda pele, que já se sinta integrante do bando de loucos e já seja um gavião, tudo mais, aí beleza, acho que você pode tentar ficar com um jogador desse. No pacote ele pode ser útil e positivo para o Corinthians. Afinal de contas, dentro de campo, ele já deu resposta, ele já deu resultado e a fuga do rebaixamento 2 anos atrás se deveu sim muito a ele. Ele e ao grupo que estava com ele ali, mas ele foi um dos principais. Ele foi um dos símbolos daquela fuga do rebaixamento e a consequente classificação para a Libertadores. Então, assim, se nessa composição der tudo certo, acho que vale ficar com o Memphis, porque aí vai ser algo mais racional financeiramente falando e o Corinthians pode bancar a manutenção dele. Mas se alguma pecinha dessas não encaixar no quebra-cabeça, aí já era. O fato é que a renovação é difícil. Se não tiver um parceiro para vir ajudar a renovação e se ele não aceitar também diminuir algumas regalias, salário, não sei, no caso, fica difícil. E o fato dele estar se intrometendo nas coisas, tudo assim, isso aí incomoda, mano. Incomoda qualquer um, no caso. Qualquer um fica incomodado com isso. O que vocês acharam do vídeo? Comenta, quero saber a opinião de vocês. Não esquece do like se você gostou. Se inscreve no canal para estar acompanhando todas as notícias do Coringão. Tamo junto, é nóis. Até a próxima e vai, Corinthians!